Olá, meus amigos. Vamos hoje para mais uma postagem. Falando de um respeito de um tema que eu já havia falado antes, mas que me veio novamente um problema do mesmo tipo, que é o adoecimento espiritual. Em se tratando hoje das ciências da mente, já existem muitos estudos em universidades de renome, em centros de pesquisa, que buscam entender a existência de uma instância superior de funcionamento humano. É uma coisa meio metafísica, né? É uma coisa que muitos associam à religião, mas na realidade não é. É algo com que o ser humano é confrontado já há muito tempo, mas que por preconceito ou ignorância as pessoas não se aprofundam no assunto e perdem a oportunidade de ter mais saúde. Então, explicando de forma muito simplista o nosso funcionamento, nós temos três instâncias de funcionamento essenciais: a física, material, a mental, que é mais sutil e mais etérea, mas que tem importância fundamental, e a espiritual, por um nome talvez associado à religião, mas que nos falta um nome mais apropriado. Poderíamos chamar de eu superior, de consciência cósmica, qualquer nome aí. Mas o importante é o seguinte: é um tipo de existência aonde a nossa mente e o nosso corpo estão vinculadas e que ela não se limita apenas à matéria. E por que eu estou relembrando isso, que foi tema de um assunto passado? Eu recebi essa semana muito agoniadas a esposa e amiga de um rapaz, ainda jovem, 35 anos, que está com pensamentos, ideações suicidas. Ele tem um estado ansioso, grave já há muito tempo, e isso aí tem levado ele e a família a muito sofrimento, afetando também a área profissional. Ele está quase sem condições de trabalho, e isso está prestes a destruir sua vida literalmente, se ele conseguir esse intento. Na sessão que eu fiz com elas, elas estavam muito dispostas até a interná-lo compulsoriamente, foram buscar uma orientação, e eu comecei a conversar com as duas, né? Uma, que era a esposa dele, tinha essa parte da convivência doméstica para me contar, e outra, que era amiga, trabalhava com ele, me contou um pouco dessa outra parte profissional. E conforme elas foram me contando, alguns sintomas pareciam meio psicóticos, outros relacionados a algum transtorno de ansiedade, talvez até uma esquizofrenia. Mas algumas coisas me chamaram a atenção, principalmente uns lapsos de memória que ele tem, aonde ele apaga, passa um tempo fazendo outras coisas, ou tomando atitudes, ou falando alguma coisa, e depois recupera a consciência e não lembrar mais nada disso. É um período como se ele estivesse tendo uma amnésia, né? Mas uma amnésia diferente, estranha. Isso aí, quando me falaram, me levou a pensar que talvez o problema dele não fosse só o adoecimento mental, né? É que ele teria talvez um problema aí de adoecimento espiritual. E pensando nisso, eu fui com muito tato, né, conversando com elas, porque nem todo mundo tem esse tipo de abertura para a gente falar sobre isso,
tem aqueles que têm outras crenças, aqueles que não acreditam em nada, e a gente tem que respeitar. Mas aí, em determinada hora, uma delas falou que estavam pensando até em levar ele num terreiro, né, de umbanda, alguma coisa assim. E eu digo, bem, se elas estão abertas a pensar nesse tipo de adoecimento, nesse tipo de tratamento, eu vou colocar, né, as minhas impressões. E eu falei para elas, eu digo, olha, talvez esse adoecimento dele venha principalmente dessa parte espiritual. Aí as duas se olharam e disseram, ai, mas é isso mesmo que a gente está achando, a gente acha que é mais essa questão. E eu vou dizer para vocês, muita gente até suspeita, até acha que está passando por isso, ou tem alguém que conhece passando por isso, e as pessoas não falam por causa do preconceito, né? Principalmente com alguém que é da área, né, médica, psicológica ou psiquiatra, porque a pessoa vai pensar logo, vão me taxar de doido, maluco, ou de alguém que seja ignorante ou supersticioso, quando na realidade, como eu já falei para vocês, não é isso, né? Nós podemos adoecer em todas as nossas instâncias de existência, né? Espiritual é uma delas. Aí elas se sentiram muito aliviadas, e elas falaram para mim, doutor, que alívio o senhor está falando nisso, porque a gente está pensando justamente nessa situação. Aí eu digo, bem, então já que vocês estão abertas a esse tipo de entendimento, eu vou sugerir para vocês que vocês procurem uma assistência nesse sentido. Pode ser na igreja de vocês, no credo que vocês participem, qualquer um, mas ele tem que ter assistência espiritual. Porque sem assistência espiritual, o tratamento psicológico, até medicamentoso, ele não vai ter a eficácia necessária. Aí elas concordaram, a esposa dele levou ele ontem a um centro espírita, porque disse que a família dele já era envolvida com essa religião, e lá prescreveram um tratamento para ele, né? E aí eu falei para elas que vão um pouquinho mais à frente com esse tratamento, e daqui a 2, 3 semanas a gente vai verificar como é que ele tá, para iniciar um tratamento psicoterápico, aí de certeza com melhor resultado. Mas hoje fica o recado para vocês. Nós podemos adoecer de formas que a gente muitas vezes não está nem se apercebendo. E que a gente tem que cuidar da saúde como um todo. Não apenas do corpo, não apenas da mente. Mas devemos cuidar do nosso espírito também. Fiquem com Deus, que Ele traga para vocês muito esclarecimento, e a gente se encontra na próxima.